Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Hoje eu preparei um vídeo especial para a gente conversar um pouquinho mais sobre reverb, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre reverb, várias coisas vêm à mente, né? A gente tem sempre aquela ideia de criar um reverb, né? De criar ali uma mandada de reverb para a gente começar a criar o que a gente chama de cola na música, né? Isso aí é verdade para muitos estilos musicais, para muitos sons mais orgânicos, até que você quer realmente dar aquela ligação entre os elementos ali, né? A gente trabalha de várias formas para criar essa cola na música, mas o reverb é uma delas, né? Só que quando a gente começa a pensar num contexto até mais moderno, quando você pensa em música eletrônica, hip hop, vários estilos que começam a explorar sonoridades diferentes também, esse lance de você utilizar um único reverb como cola pode não ser a melhor forma de você criar uma identidade para a música, de você criar uma ambiência para a música. É interessante quando a gente fala de reverb também, que quando a gente não utiliza o reverb, também é uma forma de criar uma ambiência, porque a gente está criando contraste. Você ter vários elementos com reverb e alguns elementos sem reverb ou com pouco reverb, cria um contraste e na verdade o todo gera ali uma atmosfera única, né? Um ambiente único, né? E eu gosto de fazer particularmente uma mistura de vários tipos de reverb, dependendo da produção que eu estou trabalhando. Às vezes eu gosto de trabalhar um tipo de reverb na bateria, um tipo de reverb nas cordas, né? Nas harmonias, um tipo de reverb para as vozes. Se eu tenho muitas coisas de percussão, às vezes eu trabalho um tipo de reverb para as percussões, porque muitas vezes o mesmo reverb que você utiliza para as cordas, que às vezes é um reverb mais longo, não vai funcionar, por exemplo, para as percussões. Se você tem coisas muito articuladas, né, acaba que vai atrapalhar um pouco. Então, você ter esse discernimento estético do que você precisa mesmo para criar uma ambientação para os elementos, às vezes você vai desmistificar um pouco essa ideia de você precisar realmente de apenas um reverb para ligar todo mundo. Uma outra coisa interessante também quando a gente fala de reverb é o seguinte: quando você está lidando com um track de reverb ali, um auxiliar e tal, a primeira coisa que você tem que fazer semanticamente, quando você está mixando, é você compreender aquele reverb como se fosse um novo instrumento. Você tem que aceitar que aquilo ali é um novo instrumento. E você vai poder equalizar, você vai poder comprimir, você vai poder abrir a imagem estéreo, enfim, você vai poder fazer várias coisas que você faz nos tracks de áudio. A única diferença é a seguinte: aquele track do reverb, ele é um track dinâmico. Ele é um track que você vai alimentar ele, tá? E a todo momento ele pode estar variando ali. Então, dependendo dos instrumentos que você está jogando naquele reverb ali, talvez você vá precisar de remanipular a equalização, ou às vezes você vai ter que comprimir, às vezes você vai ter que mudar o threshold do seu compressor, porque você está mandando mais sinal também para ele, né? Então, quando você compreende essas duas coisas, do reverb ser um novo elemento e de ser um novo elemento que é dinâmico, ou seja, ele vai poder mudar a todo momento, você fica mais esperto e isso aí vai ser a chave para você conseguir encaixar o reverb de forma eficiente dentro da sua mixagem, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns exemplos práticos também. Eu vou mostrar alguns tipos de reverb que eu utilizo na prática numa sessão e mostrar como que a gente configura esse reverb, porque a grande chave do reverb é você trabalhar principalmente a equalização. Muita gente erra na utilização do reverb, não consegue chegar num som de reverb legal, às vezes fica muito preso assim: ah, eu gosto daquele reverb porque ele tem um som mais legal e tal. Na verdade, se você souber trabalhar o reverb, qualquer ferramenta que faz reverb vai ser uma ferramenta boa para você, né? Algumas ferramentas já têm a sonoridade mais pronta, entre aspas, quando você abre ali, você coloca lá um preset Hall, Room e tal, já vem mais prontinha, porque às vezes já vem com um equalizador ligado, já vem alguma coisa assim. Mas se você compreender a filosofia, você consegue fazer o reverb com qualquer ferramenta, né? E aí você vai poder realmente domar a utilização dos reverbs, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai fazer várias coisas práticas e espero que seja um vídeo útil para todos vocês aí. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui essa faixa aqui, que é uma composição minha até, chamada Maybe. É uma composição que eu fiz na época que eu fazia faculdade ainda, para ser projeto de algumas disciplinas lá, harmonia, algumas coisas de tecnologia também. E aí na época eu gravei isso aqui numa plaquinha de som bem simples, um microfoninho bem simples, e fiz todo o arranjo também. E aí é interessante para mostrar para vocês que a gente pode aplicar esses conceitos em qualquer tipo de música que a gente esteja trabalhando, em qualquer tipo de sessão mesmo, independente se for instrumento virtual ou não, gravado com microfone simples ou não, o conceito vai ser sempre igual. O grande lance quando a gente começa a falar de reverb é aquilo que eu acabei de comentar, né? A gente tem que aprender a domar e lidar com o reverb como se ele fosse um track ali dentro da sua sessão mesmo, né? Um novo instrumento. Então, só para a gente ver o que a gente pode fazer aqui,
eu escolhi essa sessão justamente porque é uma sessão bem atípica em termos de instrumentação, e a gente vai fazer algumas coisas criativas bem legais com o reverb. Antes da gente fazer qualquer coisa, eu vou tocar aqui para vocês se ambientarem um pouquinho com a música que a gente vai trabalhar. Eu levantei um pouquinho aqui a mixagem dela até esse ponto aqui e sem nenhuma reverberação, só para a gente ter a sessão mais ou menos organizada para a gente trabalhar alguns reverbs aí, tá? Então vamos dar um ouvidinho aqui. Beleza, deu pra gente sacar um pouquinho dessa faixa que a gente vai abordar. É interessante que a gente tem uns elementos bem diferentes aqui. Eu gravei esse groove aqui, na verdade, batendo na tampa do violão mesmo, fazendo a levada, tipo como se fosse um carrom, alguma coisa assim. Aí cria uma sensação bem interessante, uma coisa mais orgânica assim. É interessante ressaltar que eu gravei esses violões aqui com microfone, e na época eu tinha um microfone muito simples, uma interface muito simples, e aí sempre que eu gravava violão eu tinha que dar mais ganho, dava um chiadinho e tal, e aí uma coisa que sempre me incomodava quando eu ouvia essa música, eu falava assim, pô, tá tão legal a vibe dela, só que eu fico prestando atenção nesse chiado do violão aí que atrapalha um pouco, aí eu decidi colocar um som, né, os craquelados do vinil aqui também, para meio que dar uma disfarçada na música, assim, né, dentro daquela sonoridade e tal. E eu acho que funcionou muito bem para uma produção feita em casa e tal, né, para dar uma disfarçada. A gente tem um loopzinho aqui também conduzindo a música, né, um lance meio percussivo, assim. E aí a gente tem o violão base. Na época eu gravei um violão só, acabei criando uma base, um fake estéreo aqui também, com um delay jogando o violão para o lado direito. Aí tem o violão solo, tem as vozes aqui dobradas, eu gravei uma voz mais grave e uma oitavada, e tem uma escaleta também. Então a gente vê aí que é uma instrumentação um pouco atípica, né? E por ser atípica, a gente realmente pode explorar de uma forma um pouco diferente o lance das ambiências. Por isso que eu escolhi essa música para fazer esse vídeo aqui e mostrar algumas coisas também. A primeira coisa que vem à tona quando a gente pensa em reverb é o seguinte, a gente escolher quem que a gente vai jogar dentro do reverb, né? Será que a gente precisa de um reverb só para tratar a música? Ou será que vários reverbs, né? Essa música aqui, apesar da gente ter poucos elementos, a gente vê que a instrumentação é um pouco atípica. A gente poderia pensar, por exemplo, em ter um reverb mais geral para a gente colocar os violões, né, o violão base e o violão solo. De repente, nesse mesmo reverb, colocar a escaleta, né? A gente poderia até colocar a voz nesse mesmo reverb, mas como a voz tem a função um pouco especial nessa música, é mais criar uma dobra, eu poderia pensar num reverb diferente. E aí entram outras considerações, por exemplo, esse loop aqui. A gente vê que é um loop que tem uns elementos percussivos, aí, que tem um brilho a mais, né? Às vezes, dependendo do reverb que eu utilizo para essas bases e para a escaleta, às vezes não vai funcionar muito bem com o loop. Será que a gente precisa de um outro reverb para o loop? Será que a gente precisa de um reverb para esse groove?
pode utilizar ou não, depende da estética que você queira criar para a música, né? Então vamos começar imaginando que a gente queira criar um reverb mais global, que é o que acontece na maioria das músicas, na maioria das situações. Como é que a gente vai fazer? Tá? Sempre que eu penso em reverb mais global, onde vai ter mais gente trabalhando reverb, a primeira coisa que vem à mente é fazer a implementação através de mandadas, né, ou de sends. Então a gente vai criar aqui um canal auxiliar. Então vou criar um auxiliar. Aí sempre vem aquela pergunta, Nando, você trabalha com reverb estéreo ou mono? É uma pergunta, muita gente tem dúvida, às vezes eu recebo aqui no canal muitas perguntas sobre esse lance do reverb ser estéreo ou mono. A resposta que eu vou te dar é a seguinte: tanto faz e depende da estética. Eu já trabalhei em muitas músicas com reverbs mono, em voz, em guitarra, até para criar uma sonoridade bem diferente, às vezes mais vintage mesmo, né? Eu gosto bastante de trabalhar reverbs mono, mas em geral, se você quer criar uma amplitude no som, né, uma dimensão maior, você tende a trabalhar com reverbs estéreo, delay estéreo também, mas muitas vezes eu trabalho delay mono. Se eu tenho, por exemplo, uma guitarra numa música, uma coisa mais rock, e eu quero aplicar nessa guitarra um reverb de mola, vamos dizer assim, eu posso trabalhar um reverb mono, né? E aí eu posso trabalhar um reverb mono até direcionando mais essa volta do reverb mais para o lado da guitarra, que também funciona muito legal. Então, o grande lance é o seguinte: mono ou estéreo, depende da situação. Em várias situações você vai querer utilizar mono, mas em muitas estéreo. Nesse caso aqui, para criar uma dimensão maior para a música, eu vou trabalhar um reverb estéreo, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui com um reverb que eu gosto de utilizar bastante. Quem tiver esse reverb pode se aprofundar nele, quem não tiver vai encontrar em outros reverbs também algumas dessas funcionalidades ou todas dessas funcionalidades, porque o grande lance que eu acho nesse reverb é que num primeiro momento você acha que você tem muita coisa, mas se você compreender as propriedades, ele se torna um reverb bem didático, tá? E aí eu sugiro para vocês estudarem o reverb, estudarem bastante o conceito do reverb, tá? Nesse vídeo eu não vou abordar em detalhes todos os conceitos do reverb, porque seria uma aula grande e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você compreende as funcionalidades principais, o conceito, né, de reverberação, de toda a parte acústica da reverberação, você aplica todas essas ideias em qualquer unidade de reverb. Tá? Então algumas coisas que são importantes para a gente começar a trabalhar aqui, e vão ser coisas comuns a outros processadores também, é o seguinte: a gente tem que compreender o reverb em duas partes, em três partes basicamente. A gente tem o sinal direto, em muitos plugins você vai ver aí escrito Direct Signal, né? Ou Dry Signal, alguma coisa assim, que é o sinal, é o som cru mesmo. Depois a gente tem uma porção que a gente chama de Early Reflections, tá? Reflexões primárias, que é o que a gente tem aqui, ó, nesse reverb. A gente tem o controle do volume das reflexões primárias, que é basicamente quando você está numa sala, você emite um som, vamos supor, você bate uma palma. Todo som que bate nas paredes, a primeira vez que o som viaja pelo ar e bate na parede da esquerda, da direita, no teto e tal, isso é o que a gente chama de reflexão primária. A reflexão primária, ela define um pouco da característica sonora da sala, ela vai refletir o tamanho da sala também, de certa forma, tá? Aqui, na verdade, a gente consegue até manipular a forma como essas reflexões acontecem ao longo do tempo. Se você olhar aqui nessa parte central do gráfico, você tem a resposta, né, as reflexões em relação ao tempo, a resposta das reflexões em relação ao tempo. Então, quando você muda essa correlação aqui, que eles chamam de decorrelation, na verdade você está alterando como que aquelas reflexões vão ocorrer ao longo do tempo, tá? Então, o mais importante é você compreender: reflexões primárias são os primeiros impactos, né, daquele sinal direto refletindo no ambiente. E depois disso, o som vai começar a refletir, bater vai sair de uma parede, vai bater na outra, enfim, que é o que a gente chama de reverb propriamente dito, tá? Ou muitas vezes reverb tail, né, o rabo do reverb, né, que a gente controla nessa porção. Então a gente vai ter esse controle de três partes: a quantidade de sinal direto que a gente vai ter, a quantidade de reflexões primárias e a quantidade de reverberação. E a partir daí a gente tem várias propriedades, né, vários parâmetros que a gente pode ajustar. Os principais são os seguintes: o pré-delay, que é o tempo que a gente tem entre o sinal seco, né, o sinal direto, e as primeiras reflexões. Tá? Esse parâmetro é muito importante para a gente separar o som seco da reverberação. Tá? É um parâmetro-chave quando você quer reverbs mais evidentes, sem embolar, tá? Sem a gente embolar. Então isso aqui vai fazer a separação do som seco com o reverb ao longo do tempo. Aqui é o time, né, o decay,
em muitos plugins você vai ver a palavra decay aí também, que é basicamente o tempo do reverb. A gente pode controlar aqui também o tamanho da sala, que obviamente altera aqui como as reflexões primárias vão acontecer em relação ao tempo, ou seja, se você tem uma sala menor, tudo ocorre num tempo menor no tempo também. A gente tem esse parâmetro de fusão aqui, diffusion, que é um parâmetro que é um pouco não compreendido, é um pouco confuso. Se você parar para ver a documentação de vários plugins, você vai ver a descrição desse parâmetro de inúmeras formas diferentes. Eu tento compreender diffusion, como o próprio nome diz, é difusão, tá? Quanto mais difusão, quanto mais espalhamento, entre aspas, você tem do som, mais coloração você tem. Se você olhar na documentação desse plugin em particular aqui, que é o Renaissance Verb da Waves, você vai ver que quando você coloca no 0, ele diz assim, quem alimenta o rabo do reverb, né, o reverb tail, é o sinal direto. Então você tem um som mais limpo, entre aspas, com menos coloração. Quando você coloca a propriedade aqui no valor 100, basicamente o que ele diz é o seguinte, quem vai alimentar o reverb tail são as reflexões primárias, então você tem um som mais colorido, tá? Então você pode compreender a difusão basicamente dessa forma, é como se você tivesse mais coloração, uma difusão maior, né? Como se o som espalhasse mais na sala. Menos difusão, o som espalha menos na sala, né? Você tem uma sonoridade mais limpa do reverb. Tá? Basicamente é isso. Aí, alguns plugins têm algumas coisas particulares. Esse aqui, por exemplo, tem o tipo de decay. Tá? O decay linear seria o decaimento normal do reverb, de acordo com a sala que você escolhe, que está aqui, né? Se você quer um decaimento mais não linear, vamos dizer assim, um decaimento mais rápido, você tende a reduzir aqui esse decay. Depois você tem o controle da quantidade de early reflections do reverb, você tem o controle do dry wet aqui, que é fundamental quando você está inserindo o plugin, quando você está trabalhando também. Né? Nesse caso a gente não está inserindo ele, a gente está trabalhando como mandado, então é importante ficar ligado que esse parâmetro tem que estar sempre em 100, ou seja, 100% do efeito. E a gente tem um ganho aqui também. Outra coisa que é fundamental quando a gente está trabalhando é o lance das equalizações, né? Assim como eu falei, é o parâmetro-chave quando você tenta encaixar qualquer que seja o tipo de reverb dentro da mix, tá? Dependendo do plugin que você está trabalhando, você vai ter apenas uma equalização, ou apenas um equalizador, ou às vezes você não tem equalizador, depende muito. Então se você tiver alguma dúvida, eu recomendo você dar uma olhada na documentação da sua ferramenta aí, para ver o que cada um desses equalizadores vai fazer. No caso dessa ferramenta aqui, o que eu sempre comento é como se fosse uma equalização antes e uma equalização depois do reverb, entre aspas, assim, vamos entender assim. A gente tem esse parâmetro Reverb EQ, que é basicamente o controle da equalização do reverb. Você pode compreender como se fosse, você está controlando o que você vai jogar para dentro do reverb, tá? Então é como se fosse a equalização do que está entrando ali no reverb. E o Reverb Dumping é como se fosse a característica do decaimento do reverb em termos de frequências, né? Você pode até ver que tem aqui o parâmetro Ratio, que é basicamente uma taxa, né? Então quanto menor a taxa, é como se você dissesse que você quer um decaimento mais rápido daquela região de frequências. Então, por exemplo, se você tem uma sala onde você quer que o reverb responda mais rápido nos graves, você tende a abaixar aqui. Se você quer que o reverb responda mais rápido, que tenha um decaimento mais rápido nos agudos, você baixa aqui. Só que, na verdade, quando você está trabalhando essa equalização, você está trabalhando as duas coisas em conjunto mesmo, né? Porque se você está mandando menos agudo, por exemplo, você já vai ter menos informação brilhante no reverb, né? Então, provavelmente, a sua alteração aqui na propriedade dumping vai ser menor também, né? Então, acaba que isso aqui tudo funciona em conjunto. Muitas vezes, até sem entender de uma forma muito clara, você acaba fazendo de uma forma bem intuitiva isso, porque basicamente você está fazendo o controle de grave e agudo do reverb. A grande chave é você achar esse balanço aqui para você conseguir viabilizar qualquer que seja o tipo de reverb, tá? Eu não vou falar muitos detalhes sobre todos os tipos de reverb, tá? Mas cada tipo de reverb tem uma característica especial, alguns valorizam mais os graves, outros valorizam mais os brilhos, outros tendem a ter um médio mais evidenciado, enfim. Isso aqui é uma coisa que você pode pegar e dar uma praticada, até mesmo porque a intenção minha nesse vídeo é mostrar um pouquinho da prática, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos supor, por exemplo, que eu queira um reverb para colar a galera, eu vou pegar o violão solo, por exemplo, tá? Então eu criei essa mandada aqui e me certifiquei de que a gente está no parâmetro Dry Wet 100, beleza. Eu vou fazer uma mandada aqui para aquele reverb hall, tá?
uma forma que para mim é muito clara para eu poder implementar o reverb de uma forma rápida e eficiente também, não é solando, é justamente o contrário. Eu sigo sempre aquela filosofia que eu sempre falo aqui no canal, evitar de solar ao máximo. Então como é que você vai conseguir interpretar o reverb e ouvir o som do reverb em relação a todo mundo para ver se ele vai funcionar? Você faz o oposto, em vez de você solar, você coloca ele mais alto que todo mundo. E aí quando você está ouvindo o reverb mais alto que todo mundo, você vai ouvir ele nitidamente e você vai conseguir discernir o que você precisa fazer naquele reverb para ele encaixar dentro da música. Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou deixar tocando nesse trecho do tema aqui, ó, e vou jogar o reverb bem alto, tá? Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Beleza, quando eu levanto aqui o reverb, eu já começo a ter algumas sensações aqui, né? Imaginar, a primeira coisa também, quando você pensa em reverb, você tem que saber também para onde você quer ir, né? Você tem que ter na sua mente o que você quer fazer para não rolar aquele negócio de sorte, tá? No caso de efeitos, assim, reverbs, delays, se você quiser abrir algum preset para você ter como ponto de partida, você até pode, porque você está lidando com efeitos. Às vezes você ter uma compreensão inicial ali, por exemplo, um reverb hall longo ou um plate médio, alguma coisa assim, já te dá um ponto inicial aí para você começar a trabalhar. Eu, por prática, eu gosto de trabalhar sempre do zero, ou do ponto que o reverb abre aqui, sem me preocupar muito, porque eu crio na minha cabeça uma imagem do som mesmo que eu quero ouvir, tá? Então, para essa música, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira uma sala um pouco mais espacial, não tão longa também, porque a música é viva, né? Ela tem uma característica bem para cima, então eu não quero um reverb tão longo, tá? Mas eu quero um reverb, de certa forma, vivo, onde eu tenha uma representação dos brilhos ali, mas sem os brilhos vazarem também na música, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui? Bom, a gente já chegou numa situação um pouquinho mais interessante, né? E aí você começa a manipular, por exemplo, se você deixar o pré-delay muito longo, acaba que vai atrapalhar a sua música aqui, porque você acaba separando demais as batidas secas ali do violão, principalmente, né? Com a música. Olha que interessante, isso aqui tem muito a ver também com o próprio tempo da música. Aqui, por exemplo, eu estou em 29 milissegundos. Se eu atrasar, parece que você começa a ficar fora do tempo, olha só. Parece que sai fora do tempo. Então você meio que dá uma ajustada nesse espaçamento, tem a ver com o tempo da música também, tá? O tempo do reverb aqui eu coloquei por volta de 1,6 segundos. Se eu coloco muito longo também, o reverb fica muito esticado na música, olha só. Ele acaba embolando com as notas que vem na frente. Então essa regulagem de pre-delay e o time, que é o decay, são regulagens-chave para meio que você achar o bolo do reverb caminhando em relação ao tempo. É como se você separasse um pouquinho o reverb do som seco e ao mesmo tempo o tempo do delay vai definir quando as próximas notas vão surgir ali no tempo da música, para você não ter uma coisa muito embolada. Então você determinar isso aqui é a chave para você encontrar o espaço do reverb em relação ao tempo. E depois você entra com a equalização, né, que foi o que eu trabalhei aqui. Então geralmente você tende a tirar brilhos e tirar graves justamente para o reverb aparecer um pouco mais no miolo ali do espectro, né? A gente tende a não ter tantos graves no reverb, tende a não ter tantos brilhos, porque isso tende a sujar mesmo, né? Então nesse ponto a gente consegue ouvir o reverb com uma sonoridade mais média ali, que realmente destaca, porque a gente tem informação grave na música e a gente tem brilho na música também. Então o ponto inicial é esse. Nesse exemplo aqui eu trabalhei uma difusão por volta de 75%, para dar uma colorida aí na música,
e trabalhei também um Early Reflections, né, as reflexões primárias, um pouquinho mais baixas aí. Isso aqui é interessante, se eu tiver muito esse parâmetro Early Reflections, eu acabo gerando mais brilho para o reverb, porque a gente começa a enfatizar aquelas reflexões primárias da sala. Olha que interessante isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, um som bem seco, vamos criar a sensação do violão estar tocando dentro de uma sala mesmo. A minha tendência é de praticamente zerar o reverb e enfatizar mais o Early Reflections aqui. Olha que interessante. Então a gente acaba criando sensações bem diferentes, olha só. E a gente tem como manipular outras coisas aqui também. Eu trabalhei nesse hall aqui, eu tenho como variar também essa decorrelation aqui para achar umas cores mais interessantes, a disposição das reflexões ali dessa seção Early Reflections, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Parece que nessa variação 1 aqui o som dá uma maciada. Então beleza, vamos supor que eu esteja satisfeito com essa coloração do reverb, tá? É importante ficar claro que isso aqui é para achar a coloração, a vibe do reverb. Depois, como que a gente vai inserir esse reverb na quantidade certa? Eu zero, e aí eu faço o que eu chamo de gangorra, tá? Que é, você vai começar a ouvir o som, né, e você vai começar a subir o reverb. A partir do ponto que você estiver ouvindo mais reverb do que som, você meio que passou do ponto do reverb, tá? E aí você faz a gangorra até você achar o ponto que seja interessante, tá? Vamos lá. Beleza, eu partiria daqui. Aí muitas vezes você vai falar assim, pô Nando, mas eu não tô ouvindo reverb. Aí que tá a grande chave. O reverb, de uma forma geral, é um tipo de processamento que a gente não ouve, a gente sente. E a gente começa realmente a ouvir e sentir quando a gente começa a povoar os elementos com reverb. Esse que é o grande lance do reverb. Quando você insere, você começa a trabalhar o reverb, você tem que achar o ponto, tá? E achar o ponto, muitas vezes não significa que você vai ouvir o reverb claramente, mas você vai sentir o reverb, e o reverb altera a tonalidade do instrumento de uma forma total, tá? Então por isso que se você não fizer esse trabalho de equalização aqui antes, o que vai acontecer é o seguinte, você vai sujar o seu som, você vai tender a criar sons mais opacos, você vai acabar criando brilho excessivo no som, porque você não trabalhou a equalização do reverb, tá? Vamos comparar sem a mandada aqui, o som do violão tá assim, ó. Com reverb. Tá vendo? A gente já consegue sentir. Na hora que a gente para, obviamente, a gente ouve, né, que o reverb vai estar rolando aquele decay ali, mas o grande lance é esse, é você entender que o reverb é como se fosse uma sombra do som. Você está adicionando ali uma profundidade, mas o seu som principal sempre tem que estar definido, tá? E tudo que você altera no reverb aqui, você altera drasticamente na tonalidade do instrumento. Se, por exemplo, eu pegar aqui no reverb e equalizar errado, vamos supor que eu deixasse um pouquinho de brilho. Olha só como é que eu adiciono brilho no som do instrumento. O
brilho da música suja. Então muitas vezes se você trabalha o reverb de uma forma errada, quando você não equaliza direito, quando você não acha o tempo do decay certo, você não acha o pré-delay certo, o que acontece é que você altera o espectro do som seco ali, né? Se você trabalha da forma correta, muitas vezes o seu som já vai estar pronto, você não precisa fazer mais nada nele, muitas vezes. Outras você precisa fazer uns ajustezinhos, porque, assim como eu disse, o reverb, ele funciona como um instrumento ali, né? Assim como a gente estava trabalhando aqui, a gente está trabalhando equalização e tudo mais, só que é um instrumento que é dinâmico. A partir do momento que a gente começar a inserir outras coisas, o reverb muda também, né? Então olha só, vamos fazer um exemplo aqui, vamos colocar também essa escaleta e vamos colocar o violão base nesse reverb. Eu vou só copiar aqui. Um item que é interessante a gente ficar ligado, em muitos DAWs a gente tem essa opção, que é a opção de você fazer com que a mandada faça o pan, seguir o pan do instrumento original. Tá? No Pro Tools a gente faz isso através desse botãozinho, que é o que a gente chama de Follow Main Pan, tá? Que é basicamente quando você linka o pan da mandada com o pan do instrumento. Então, se por exemplo a escaleta estiver mais para o lado esquerdo no panorama, a mandada para o reverb também vai para o lado esquerdo. Então, isso aqui é bem interessante porque a gente consegue realmente separar o reverb, e o reverb estéreo ele responde a isso. Quando você manda mais som para o lado esquerdo, por exemplo, ele tende a voltar mais para o lado esquerdo. Apesar de ser estéreo, ele vai voltar canal esquerdo e direito ali, com aquela variação da saída dele, do processamento e tudo mais, mas a gente foca no som mais para o lado esquerdo. Então, isso cria uma sensação para o nosso ouvido que o elemento, né, a volta do reverb está mais para o lado esquerdo. Então é uma opção que eu sempre deixo ligado quando eu estou trabalhando na maior parte das mixes, porque a minha intenção sempre é essa, de fazer com que o reverb meio que siga o som seco ali, tá? Então tá, vamos ver o nível de reverb aqui para a escaleta. Beleza, já está num ponto interessante, tá? E lembrando que esse processo é um processo em espiral, assim como eu falo da mixagem, né? Você não vai colocar o reverb e vai ser isso eternamente, você vai sentindo, mas esse ponto tá legal. Só comparando aqui, sem nenhum reverb, a gente tá aqui, ó. Com reverb. A gente já tem um pouquinho mais de respiro aí na música e tal. Vamos colocar um pouquinho de reverb também na base aqui. Acaba que eu vou colocar um pouquinho na base e depois na cópia da base aqui pro lado direito. Então vamos lá. Bom, acho que aqui tá legal. Vamos colocar só copiando para cá. Legal, já deu um clima bem interessante. E olha que legal, a gente adicionou o violão solo, depois a escaleta, depois o violão base. O que acontece? A gente começou com aquela equalização lá no reverb, estava legal com o violão solo, com a escaleta ficou de boa, beleza. Quando a gente insere o violão base aqui, o que acontece? A gente está mandando mais grave também para o reverb. Ao mandar mais grave para o reverb, é como se a gente tivesse, entre aspas, empenado um pouco a equalização do reverb. Se eu sentir a necessidade, eu posso vir aqui e ainda reajustar o EQ, ouvindo todo mundo mandando som para aquele reverb ali, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e continuar ouvindo aqui para dar uma limpada no grave, por exemplo. Eu só tirei um pouquinho do decaimento do grave no reverb. Isso aqui já alivia um pouquinho, porque eu estou mandando mais peso. Ao mandar mais peso, o reverb processa, ele tem um decay maior nos graves, né? Se eu tenho uma informação de graves ali
um pouquinho maior, ele dilui mais tempo no grave. Então, essa dança de você compreender o reverb, né, como um instrumento e você retrabalhar isso o tempo todo, é a grande chave, né? Se você começar a trabalhar uma mixagem muito maior, você vai mandando mais coisa, vai mandando mais coisa. Na hora que você vê o nível do reverb, talvez esteja alto dentro da mixagem. Então você pode vir no fader aqui e abaixar um pouquinho o reverb como um todo, né? Quero menos efeito na música. Você pode, por exemplo, trabalhar uma compressão até como um efeito especial, que é legal pra caramba, né? Então, dependendo da situação, se você quer uma coloração um pouquinho diferente de reverb, você tem como valorizar isso e criar efeitos mesmo, né? Trabalhar uma compressão, abrir um pouco da imagem estéreo ou fechar a imagem estéreo, quem sabe até usar excitação harmônica, criar efeitos bem diferentes, né? A gente tem efeitos clássicos com reverb, né? O que a gente chama de gated reverb, né? O reverb com gate, é algo que surgiu de forma inesperada lá nos anos 80, né? A gente vê lá as primeiras produções do Genesis, lá do Phil Collins e tal. Tudo isso surgiu de uma forma acidental. Eles tinham um microfone na sala, lá no estúdio, para fazer a comunicação, né, da técnica com a galera que estava gravando. E aí, por acaso, eles ouviram o Phil Collins tocando a levada de bateria e o som voltando naquele microfone que o pessoal utilizava para fazer a comunicação e tal. E aí, naquele sinal de microfone ali, tinha um gate mesmo, né, para eliminar os ruídos quando você desligava o negócio do talkback e tal. E aí, eles descobriram e falaram assim, caramba, que som legal que fica captar o som da bateria, que está aqui em cima, o microfone está aqui em cima da sala, pega uma reverberação natural, só que o som seca rapidamente. E aí surgiu o lance do reverb, né, o gated reverb, que depois ficou clássico aí nos anos 80, que é basicamente o som do reverb, só que você corta ele. Então você tem como fazer também com gate, né? Se você pegar, aplicar um gate aqui e depois você trigar esse gate para abrir só nas horas que alguém está falando ou cantando ou tocando ali, você define o tempo que aquele reverb vai morrer. Então você pode ter um reverb que teoricamente seria muito longo e você simplesmente matar ele dá uma sensação não natural que é muito interessante também, né? Então a gente poderia fazer milhares de coisas aqui com reverb que seriam interessantes. Beleza, então a gente criou essa onda aí com reverb e a gente criou uma onda um pouco mais dilatada, mais profunda, né? Vamos ouvir mais uma vez? Beleza, isso aí seria, por exemplo, a minha intenção inicial com a música, criar uma onda mais dilatada e tal. Mas vamos supor que eu não queira isso, vamos supor que eu queira algo diferente, que eu queira realmente um reverb bem seco, tipo evidenciando o som da sala, para dar a sensação que a gente está tocando mais próximo. Como é que eu faria isso? Eu poderia pegar num determinado ponto, vamos supor que eu mandei a música para o cliente falou assim, tá tudo legal, mas eu quero uma outra onda de reverb, eu quero um reverb mais seco, mais curto e tal. Aí eu posso reajustar, eu posso pegar um dos elementos-chave aqui, por exemplo, o violão solo, eu vou subir ele novamente, né, para eu dar uma esgoelada no reverb, e aí eu vou vir aqui no reverb e vou criar essa característica, ou seja, eu quero um som mais seco, mais presente, então vamos criar. Beleza, eu já criei uma outra característica na música. E aí eu vou redistribuir o reverb para a galera toda. De repente vão ser quantidades diferentes mesmo, né?
Beleza, muitas vezes você pode ainda sentir a necessidade de aplicar outros processadores aqui no reverb, assim como eu disse, né, compressão e tudo mais. Vamos supor que eu queira tirar um pouquinho do médio, né, eu cheguei num som que está interessante, mas eu ainda queira limpar o médio e de repente comprimir esse reverb. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então a gente já consegue evidenciar um pouquinho mais, né, de uma forma bem sutil, o som da sala, porque a gente comprime, né, aquele reverb ali que já estava mais seco e traz ele para frente. Dessa forma a gente consegue criar atmosferas bem interessantes, bem diferentes, dá margem a gente pensar em coisas muito exóticas mesmo, né? Se a gente quiser, por exemplo, um reverb especial só para escaleta, aqui a gente poderia ter, né? Então eu poderia criar um outro reverb, não utilizar esse reverb aqui para escaleta, utilizar um outro, de repente para ter uma característica diferente. Enfim, a gente tem como manipular e criar várias ideias interessantes, né? Então vou voltar um pouquinho aqui na situação anterior que a gente estava. Voltar aqui o reverb, vamos ver onde a gente estava mais ou menos. Acredito que por aqui, ó. Aqui. Então o reverb inicial estava aqui, ó. Tá, beleza. Vamos supor que a gente chegue nesse ponto aqui e a gente fale assim, beleza, tá legal e tal, eu quero colocar esse loop aqui no reverb. Né? Eu posso simplesmente vir aqui e mandar esse loop para o reverb. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Bom, o que acontece quando eu subo esse reverb aqui para ver como o loop se comportaria naquele reverb? O lance é que fica uma coisa bem clara. Como esse instrumento aqui é um instrumento percussivo e tem muito brilho, quando a gente sobe isso aqui, o que acontece com o brilho? Fica sobrando. Então, independente se eu colocar num nível mais baixo ou não, tudo que eu excitar o reverb com esse som do loop vai brilhar mais. Aí eu tenho duas opções. Ou eu deixo dessa forma e continuo trabalhando na mix, mas vai chegar num ponto que eu vou perceber que o reverb está brilhando demais dentro da mix e eu volte no reverb aqui, reajuste a equalização, enfim, várias coisas. Ou eu posso mandar menos brilho só do loop, que é uma coisa que a gente sempre trabalha dependendo da instrumentação, dependendo dos elementos, tá? E aí como é que a gente faz isso? Imagine que ao invés da gente pegar o reverb, mandar direto desse instrumento aqui, a gente cria um auxiliar intermediário, tá? Nesse caso aqui vai ser estéreo, porque o track é estéreo também. Aí o que eu faço? Eu vou criar aqui, eu vou chamar de loop send EQ, tá? Aí o que eu vou fazer? Esse track aqui vai ser basicamente um filtro, tá? Então, na verdade, todo som que eu vou mandar para o reverb não vai sair daqui, tá? Então ele vai ficar neutro aqui. Geralmente eu coloco a mandada a partir desse track, eu deixo o track mutado, tá? E aí o que eu faço? Eu deixo ele solo safe aqui, tá? Deixo ele mutado e eu faço essa mandada pré-fader, ou seja, o track pode estar mutado, o sinal vai estar entrando no auxiliar, porque quando o sinal entrar aqui, ele vai estar em solo safe, a gente vai poder equalizar o sinal aqui, ou seja, a gente vai poder tirar os brilhos do reverb, e aí sim o sinal vai lá para o processador de reverb, eu deixo ele em pré-fader aqui e deixo ele em 0 dB, ou seja, em ganho de unidade. A quantidade de reverb que eu quiser, eu vou controlar por aqui, tá? Então eu vou enviar o reverb para cá, ó, para o send, tá? Então a quantidade de reverb que vai para lá vai ser controlada por aqui. Só que na verdade o sinal vai sair aqui do loop, tá? Ele vai estar sendo enviado aqui para o send, vai estar sendo equalizado e aí ele vai lá para o processador de reverb nesse nível que eu mandar aqui, porque na verdade ele está em ganho de unidade aqui. Tudo que entrar vai ser o mesmo que vai sair, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui só para vocês entenderem. Eu vou solar aqui, tá? Então aqui o sinal está indo flat para o nosso processador, tá? Então se eu quiser tirar o brilho da mandada, eu posso simplesmente, por exemplo, colocar um shelf aqui, ó, né? Eu vou tirar o brilho.
né? Agora sim, eu posso trabalhar no mesmo reverb que eu havia configurado anteriormente para funcionar como a base da música e vai funcionar legal. Então olha só. Então eu posso ajustar de várias formas, aí eu posso moldar o som da forma que eu quiser aqui. Porque eu sei que agora eu vou estar utilizando o mesmo reverb que eu estava utilizando com a base toda, vai estar com uma equalização, por exemplo, mais viva, se foi a característica da música, mas eu sei que ao enviar uma percussão para aquele reverb, eu vou poder controlar ela, né, e ela não vai prejudicar a mix como um todo. Então esse tipo de ajuste aqui é muito interessante, a gente utiliza em vários momentos mesmo, que é você trabalhar uma equalização simplesmente para a mandada de efeito daquele instrumento que você está trabalhando. Uma outra situação que é comum é da gente querer trabalhar tipos de reverb diferente mesmo para elementos diferentes na música. Então a gente trabalhou, por exemplo, um hall aqui. Vamos supor que eu queira trabalhar um plate nas vozes, porque o plate é um reverb que eu utilizo bastante em vocais, em guitarras ou às vezes em instrumentos que tem que aparecer mais, porque ele tem uma característica de brilho maior, né? O plate é basicamente uma placa metálica que vibra ali quando você manda o sinal para ela, né? E através de alguns captadores de contato ali, a gente capta aquelas vibrações ali e manda de volta para a mesa, né? O plate físico mesmo, né? Original, o funcionamento é mais ou menos esse. Então quando a gente quer esse som mais vibrante, a gente consegue representar com um reverb plate. Então eu posso, por exemplo, ter na música aqui, ó, vou criar um outro auxiliar, tá? Eu coloco lá plate, reverb. Eu posso trabalhar outros processadores aqui. Eu vou mostrar um bem simples aqui, é o básico do Pro Tools, que é o Deverb, tá? Ele funciona muito bem também, a gente vê várias mixagens, eu cansei de ver até no canal do Dave Pensado, muitos anos atrás e tal, você vê um monte de gente fazendo mixagem aí da Rihanna, da Christina Aguilera, um monte de gente do mundo pop e tal, na hora que você vai ver as sessões, a galera usando um monte desse Deverb, que é o plugin nativo do Pro Tools mesmo, né? Então o grande lance é o seguinte, não se prendam a ferramentas específicas em querer ter o reverb mais caro do universo para você fazer, achando que, né, que a tonalidade vai ser melhor ou pior. O grande lance é ver como que você vai encaixar aquilo ali. Obviamente você tem diferenças na coloração porque cada processador tem uma característica, né? Então, dependendo do tipo de reverb que você quer para um instrumento, vai funcionar legal. Às vezes, para algum instrumento, você trabalhar com Deverb já resolve, né? Às vezes, para outros instrumentos, não. Você quer um reverb com um som mais cristalino, mesmo processamento mais definido e tal. Beleza, você pode testar um outro reverb, não tem nenhum problema com isso. Mas o grande lance é o seguinte, se você só tem o Deverb, você faz a música acontecer. O grande lance é compreender como trabalhar as ferramentas. O Deverb tem basicamente todos aqueles parâmetros que eu já falei, né? Aqui, por exemplo, o time no outro plugin é chamado de decay aqui mesmo, né? A gente tem os tempos aqui de acordo com o tamanho da sala. A gente tem também configurações de filtragem aqui, que é o Low Pass Filter. E a gente tem aquele controle basicamente do decaimento do reverb, só que só nos agudos aqui, né? Que a gente controla aqui nesse High Frequency Cut. E aí, trabalhando essa manipulação aqui, você consegue chegar no som que você imagina. Então, por exemplo, eu vou colocar um plate aqui, vamos ver como é que as vozes funcionam com plate. Vou fazer a mandada aqui, ó. Então, você vê que por natureza já é muito brilhante o som do plate, né? Então, num primeiro momento, eu já vou filtrar aqui, ó. Vamos supor que eu esteja feliz com esse som. A mesma coisa, eu vou abaixar.
Beleza, eu voltei aqui nesse reverb que a gente fez no loop, eu estou fazendo uma filtragem até um pouco mais radical aqui, para realmente eu mandar só o que eu quero para o reverb e afetar menos a mix como um todo. Beleza, então esse jogo do reverb é sempre esse lance de... vai depender muito do que você está imaginando para a música e você fazer esse balanço e compreender que os reverbs, eles são ferramentas variáveis, né? Então, quando você vai mexendo em uma coisa, o reverb altera o som do próprio instrumento e altera o som da mix como um todo, vai afetar como um outro elemento reage na mix, né? Legal, então assim a gente começa a ambientar a música um pouco melhor. Vocês estão vendo aí que apesar de eu trabalhar um reverb plate, por exemplo, nas vozes, não significa que as vozes não estão coladas na mix. A filosofia da cola, né, de você pensar como que os elementos vão se integrar ali, tem muito mais a ver com a equalização e o balanço, o nível que você coloca o reverb ali, do que com o tipo de reverb especificamente, ou com a ferramenta especificamente que você está trabalhando, né? Então quando você compreende isso, fica mais fácil. Uma coisa que vocês sempre devem ficar ligados é o seguinte: se você não tem todos os recursos em uma ferramenta, você pode fazer sim essa soma de processamento, né? Então, por exemplo, eu não tenho controle de grave no Deverb. Se eu sentir num determinado ponto que a sonoridade está um pouco opaca, obviamente eu vou inserir um filtro aqui, depois do reverb, trabalhar essa opacidade, né? Mas num primeiro momento está até funcionando. Em muitos casos também a gente não vai trabalhar o reverb como mandado. A gente tem a opção também de fazer o reverb como insert. Muitas vezes a gente tem sessões muito grandes, né, com muitos elementos, e às vezes a gente gosta de trabalhar reverb para efeitos específicos, tá? Então, se a gente vai trabalhar o reverb em apenas um track e é uma configuração muito específica, às vezes eu insiro. Então vamos supor, num primeiro momento eu não pensaria em reverb nesse groove aqui, né? Mas vamos supor que eu quisesse um reverb para esse groove. Eu poderia simplesmente vir aqui, né, trabalhar um insert aqui. Vamos supor que eu queira um true verb, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui e fazer todo o controle do reverb. Tá? Aqui no caso desse plugin, a gente tem o som seco aqui, o Direct Sound, né? E a gente tem os Early Reflections e o Reverb também. Então a gente faz esse controle, esse balanço aqui, de acordo com a necessidade, e aí se precisar a gente tem como fazer uma atenuação aqui, até mesmo porque se a gente está inserindo mais sinal aqui de reverb e tal, o som tende a ficar um pouquinho mais forte, né? E aí se precisar de dar um ganho, depois a gente pode dar um ganho no próprio fader aqui. Então vamos ver o que a gente conseguiria fazer aqui, só imaginando o som, porque esse som é um som grave, não é um som muito comum. Muitas vezes a gente confunde isso também, questão de reverb no bumbo, reverb no baixo, em elementos graves, vai depender muito da música. Em muitas músicas eu trabalho sim reverb no bumbo e no baixo, mas às vezes em quantidades muito pequenas mesmo, simplesmente para dar uma colada, porque às vezes o som parece que sai fora da mix. E para ele não sair fora da mix, a gente insere uma quantidade bem mínima mesmo, vai variar de mix para mix. Tem mix que não, tem mix que às vezes só tem reverb no baixo e não tem no bumbo, tem mix que tem nos dois, né? Tem mix que você pode ter, por exemplo, no bumbo e não ter no baixo, depende da intenção mesmo. Quando você tem uma função mais importante nos graves, seja no bumbo ou no baixo, você tende a não ter reverb mesmo, né? Mas vamos supor que eu queira utilizar um reverb. Aí eu tenho que tomar muito cuidado com os graves, tá? Aqui nesse reverb a gente tem alguns parâmetros mais ou menos parecidos com o Renaissance Verb, principalmente essa parte de equalização aqui, que a gente tem o Reverb Dumping, que a gente controla a proporção, né, de decaimento dos graves e dos agudos, e a gente tem a equalização aqui que altera o som que entra nas reflexões primárias também. Então a gente tem como moldar a equalização mesmo para fazer o som funcionar dentro da mix, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos supor que eu queira esse som mais seco mesmo, tá? Vamos fazer ele funcionar dentro da mix?
Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar aqui uma equalização dentro da mix. No caso, quando a gente insere, a gente não tem aquele lance de poder colocar o som no talo ali, né, para poder verificar. Então se você sentir necessidade, você até pode subir o track dentro da mixagem para tentar encaixar ele melhor mesmo. Vamos ouvir aqui. Bom, o reverb mais ou menos por aqui tá interessante, só que a proporção do reverb para o som seco tá, eu acho que ainda tem muito reverb, mais reverb do que eu gostaria de ouvir para esse som, esse bumbo aí, né? Então eu vou reduzir um pouquinho aqui. Beleza, está numa proporção interessante, aí eu pego e volto e encaixo novamente na música. Né? Então a filosofia é sempre a mesma. O grande lance é esse, você compreender como os reverbs atuam na música, como eles alteram, né? Ficar sempre ligado que os reverbs estão alterando a tonalidade dos instrumentos e alterando a tonalidade da música como um todo. Muitas vezes você vai inserir um reverb meio global assim, por exemplo, partindo do violão solo, do violão base, enfim. Só que você vai acabar alterando outros elementos que estão sendo enviados para o reverb, porque às vezes o espectro daquele elemento ele é um pouquinho diferente do espectro que você utilizou para criar o reverb, né? Que foi o caso aqui. Então eu criei o reverb com os violões e na hora de inserir o loop, que tem um espectro bem diferente, tem muito mais brilho, acaba que o brilho fica excessivo dentro daquele mesmo reverb, né? Então basta ficar ligado e fazer esses testes aí para você começar a explorar de uma forma um pouco mais interessante o lance dos reverbs. Então eu mostrei algumas coisas que eu acho que são interessantes, assim, são umas dicas bem legais. Obviamente esse assunto de reverbs é um assunto gigantesco, a gente poderia explorar muitas horas aqui de reverb, de repente mais para frente eu faço um outro vídeo com outras utilizações, algumas coisas mais avançadas também de reverb, tá? Mas eu espero que vocês tenham tirado um bom proveito desse vídeo aí. Acredito que vai mudar bastante a forma de vocês pensarem em reverb, porque o mais difícil num primeiro momento é criar essa inter-relação mesmo que o reverb faz na música, né? Essa ligação das coisas. A partir daí a gente vai utilizar reverb de N maneiras, né? Reverbs como efeito que realmente tem que aparecer bem na cara, esse tipo de coisa. Mas a intenção desse vídeo foi passar mais o lance da ligação, né? O reverb como ligação, como característica sonora de cada uma das fontes que a gente está trabalhando ali, mas principalmente para a gente poder criar uma liga, mesmo criar uma atmosfera e criar um ambiente para a música, né? Se você curtiu esse vídeo aqui, não deixe de compartilhar aí com a galera, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo, porque tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá, valeu!